Bom, pessoal, hoje nós vamos falar desse clone do Spyderco Military. E para já tirar qualquer eventual elefante da sala, ele não é uma falsificação. Vamos deixar isso bem claro. Por que que ele não é uma falsificação? Porque ele não tem nenhum logo, nenhuma inscrição, nenhuma marcação que remeta a Spyderco. Ah, Cabral, mas ele é igualzinho ao Military. Sim, ele é igual ao Military. É um clone do Military, ou uma cópia, se preferirem, mas não é uma falsificação. Em momento algum, quem o fabricou tentou se fazer passar por um Spyderco. Obviamente, copiou o design, tá? Mas vejam bem, eu nunca vi, com exceção de mim, alguma outra pessoa se referir ao Seymour Hiller, por exemplo, como uma cópia ou falsificação do Delica. E ele é literalmente uma cópia reduzida, pelo menos o original, reduzida em 10% em todas as dimensões do Delica. E todo mundo se refere a ele como Seymour Hiller e não como cópia do Delica, tá? Ou uma falsificação do Delica, porque aí não é mesmo, porque acima, inclusive, bota o logo dela no canivete. Esse aqui, gente, ele é uma cópia, não é uma falsificação da Spyderco. Ele não tenta se passar por um Spyderco, tá? Só para deixar isso bem claro. E vamos dizer logo de cara, gente, apesar de ser uma cópia, é um canivete danado de bom, tá? Danado de bom. O acabamento, os materiais usados, os ajustes dele, é tudo muito certinho. E olha que esse canivete tem provavelmente mais de 10 anos, tá? Inclusive, só como curiosidade para os amigos, vocês estão vendo essas 3 manchinhas arredondadas no dorso dele? Uma aqui e uma aqui. Logo que ele chegou, eu fiz um teste comparativo, limpando bem a superfície. Aqui, 4, são 4 manchinhas. Limpando bem a superfície e pingando uma gota de limão em cada ponto e comparando com o meu D2 da Queen Cutlery, para ter certeza que era um D2, mancharam exatamente igual. Uma ficou não sei quantos minutos, a outra poucos minutos, diferentes minutos, tá? E já foi lavado, é lógico, não foi lixado para remover isso, mas já foi lavado N vezes, já foi usado e tal, e as manchinhas, ó, estão aí até hoje, ó, tá? Há mais de 10 anos, tá? Então, isso foi feito na época para mim comprovar que o material da lâmina era D2. E de cara, gente, eu tenho que falar que no início, tá? Logo que ele chegou para mim, ele decepcionou pelo fio, tá? O fio não só era ruim, como não se mantinha. Eu afiava, ele enchia de microdente, cegava rápido. Aí o que eu fiz? Levei na pedra e, passando perpendicular na pedra, removi aí uns 0,25 milímetros. Afiei de novo, continuava falhando. Levei na pedra de novo mais uns 0,25 milímetros. Afiei de novo, continuava falhando. O fio, a retenção era péssima. Aí eu chutei o balde de vez. Desgastei mais 1 milímetro. Então, vocês vão ver aqui, dá para ver pelo hilt dele aqui, pelo calcanhar dele aqui, ele perdeu cerca de 1,5 milímetro de lâmina, porque nesse outro desbaste eu tirei quase 1 milímetro de aço na pedra, passando perpendicular. Aí finalmente eu cheguei em aço bom, gente. Aí finalmente o fio estabilizou. Sinal de que, e isso eu comprovei ao longo dos anos, o tratamento térmico da lâmina é bom. E eu diria até bem bom, porque não dá microfratura excessivamente,
sendo que o D2 é um aço propenso a microfraturas por causa do tamanho dos carbonetos e do volume deles, tá? Mas ele para vocês terem uma ideia, ele trabalha com um microfio de 15 graus de cada lado. Normalmente um D2 mais meia boca só trabalha com 20 graus para cima, tá? Ele trabalha com 15 e trabalha muitíssimo bem. Mas sinal inequívoco de que o tratamento térmico da lâmina é bom para muito bom, porém, quando foram fazer o fio propriamente dito, quando foi afiar a lâmina, eles queimaram uma grande região do fio, grande região do aço do fio. Fatigaram, pode não ter queimado, mas fatigaram o aço, tá? Prejudicaram o tratamento térmico. E é por isso que ele não retinha bem o fio, gente. É por isso que eu recomendo, se você tem uma lâmina que você sabe da potencialidade dela, quanto ela deveria ter de retenção de fio e está aquém daquilo, vá desgastando o fio, porque pode não ser tratamento térmico, tá? O tratamento térmico pode estar bom, mas a região do fio, ao ser afiado de fábrica em máquina rotatória, lixadeira, esmerilhadeira, disco, seja lá o que for, pode estar fatigando esse aço, tá? Foi o caso desse aqui. Depois que eu eliminei esse 1,5 mm de aço no fio, ficou uma maravilha, tá, gente? Algumas características dele. E outra coisa, não adianta me perguntarem quem é o vendedor, quem é o fabricante. Primeiro, não faço a menor ideia de quem seja o fabricante. Nem na época que eu comprei, eu sabia quem era o fabricante. Eu só vi muita gente nos comentários de um vendedor, que eu não me lembro qual era, gente, era no AliExpress, mas não me lembro quem era, todo mundo falando bem desse canivete. Aí eu comprei. E na China, todo mundo sabe, você tem N fabricantes de cópias, N fabricantes de falsificações, tá? Então não adianta me perguntarem onde eu comprei, eu só posso falar, foi no AliExpress. Quem é o vendedor? Nem eu mesmo lembro, gente, não tem como, tá? Aí você tem que fazer uma investigação, ver o que os outros estão falando da lâmina e tal, se tem alguma opinião mais abalizada, a pessoa descrevendo melhor e tal, e aí você compra, tá? Mas sinto muito, mas é uma loteria, às vezes você tem que arriscar. Eu arrisquei e a princípio eu achei que tinha feito um mau negócio por causa do fio, mas isso eu resolvi, eu não fiquei igual o meu Endura, que eu levei anos e anos e anos trabalhando com fio com 20 graus, 22 graus, porque microfraturava à toa e tal, em VG10, e era aço fatigado na região do fio. Quando finalmente atingiu um aço melhor, o fio estabilizou e voltou a trabalhar, passou a trabalhar a 15 graus, né? Mas como eu estou falando, gente, é uma cópia muito boa, tá? Um G10 de uma qualidade muito boa, ele é microtexturado, tá? Absolutamente não é nada agressivo para a mão. Aliás, no tato, eu que tenho a mão a pele mais fina por causa da profissão, ele dá uma sensação quase que de ser liso, tá? Não é porque eu já trabalhei ele N vezes, principalmente com Tossin, e ele dá uma boa pega. Não é tão boa quanto um G10 de um American Lawman, por exemplo, da Cold Steel, que é bem agressivo, tá? Mas dá um bom grip na mão. A empunhadura é uma das excelências do Spyderco Military e copiaram bem isso, a ergonomia, tá? Ela te oferece uma pegada mais enforcada, ele não tem um finger choil exatamente, mas esse recesso na lâmina e essa ligeira guarda funciona como um finger choil para você fazer uma pegada enforcada para o chamado power cut nessa região aqui. O corte de muita força mesmo, quando você precisa
aplicar muita força. Aqui você tem o agarramento de força, que é normal para a maioria das lâminas. Você consegue um power cut, mas não tão eficiente quanto esse aqui, porque a região do fulcro fica muito próxima do seu indicador, então você consegue exercer força máxima aqui, você tem um máximo de eficiência ao fazer o power cut com essa região aqui, tá? Mas o agarramento de força aqui é muito bom, porque a empunhadura é muito ergonômica, e você ainda tem a pegada chamada de shopping, tá? Você não vai fazer shopping com um canivete, tá, gente? Apesar de que ele aceita um shoppingzinho leve e tal, não tem problema. E para isso você pode fazer a pegada de 3 dedos, tá? Ela é basicamente 3 dedos, porque a empunhadura é muito grande e te permite isso. Todos os cantos são arredondados, eu nunca precisei passar uma lixinha para matar nada aqui, tá? Elas são chanfradas e arredondadas. O acabamento é primoroso, como eu já falei, tá? Tem um tubing aqui para passador de lanyard que tem 4 milímetros, tá? Então, passa apertado um lanyard de 5, o tubing é de alumínio, não é aço, tá? Mas todo o hardware dele é aço, os parafusos são Torx e em aço, tá? Ele tem pequenos liners, um mais generoso na porção do liner lock, tá? Ele tem um liner interno ali, ó, que vocês vão ver, ó. Ele morre pouquinha coisa acima do G10, mas pela espessura da tala do G10, gente, que tem 4,5 milímetros, ele nem precisaria do liner na contraparte de cá. Só o G10 já dá estrutura suficiente para manter a estrutura do canivete, como é no American Lawman, por exemplo, que é só G10. Tá? Não tem liner nenhum de aço dentro dele, mas ele é lockback. Tá? Esse aqui precisa de um liner, pelo menos na tala onde tem o liner lock, exatamente para ter o liner lock. Tá? O liner lock nada mais é do que uma abertura no liner e um entortamento e tratamento térmico desse liner nessa posição. Para quê? Para que funcione o liner lock. Aliás, o engajamento do liner lock dele, gente, é de 100%. Ó. Olha a autoridade do clique e engaja 100% na parte da lâmina, que seria, vamos dizer, o microtang da lâmina, né? Ele tem washers de bronze, tá? Não está lubrificado, está até meio sujo, por isso ele está meio agarrado, mas abre e fecha com facilidade, tá? Mas os washers são de bronze. Eu digo bronze pela cor, porque se fosse fósforo bronze seria um pouco mais avermelhado, ele está um pouco mais amarelado, então é bronze, tá? Tem um pino pivô generoso, tá? Um clipe com uma tensão muito alta, tá? Muito alta. Isso aqui você grampeou na calça, na bermuda, no calção, eu diria que é quase impossível você perder esse canivete, tá? Tem um backspacer aqui, também em G10, tá? Também em G10. A espessura da empunhadura é homogênea nele todo, são 13 milímetros nela toda, tá? 13 milímetros nela toda, tá? Largura dela. Nisso aqui que seria um pequeno jimping para o indicador. 25,5 nessa barriguinha aqui. 31, 30, esse recesso aqui para o final. 26, e na porção mais dilatada aqui, no que seria o pomo, entre aspas, 29 milímetros. Então, uma empunhadura para mão enluvada,
para mão nua, oferece várias pegas. Inclusive, gente, essa pega aqui, para você fazer descarne, é muito boa, tá? Para você trabalhar a carcaça, muito boa essa pega invertida. Essa pega também para você trabalhar no descarne, funciona muito bem, tá? A empunhadura, é o tal caso. O Saul Glasser pensou essa lâmina, gente. Ele é chamado de military, não é porque para emprego militar, é porque nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte de reverência a quem presta serviços ao país, tá? Eles têm muito respeito e tradição por isso. Então o Saul Glasser desenhou essa lâmina como o que seria o suprassumo de um canivete para um veterano usar, tá? Seria quase como se fosse um reconhecimento do Saul Glasser pelos serviços prestados pelos veteranos. Por isso é que ele é chamado military, tá? Não é porque ele é para emprego, apesar de que pode ser usado pelas forças militares numa lâmina de backup e tal, mas a ideia original do Saul Glasser era mais de homenagear os veteranos com um canivete de excelência, tá? E que deveria atender bem esse veterano nas mais diversas situações. Por isso, ele é muito bem pensado. A ergonomia, é o que eu estou falando, a ergonomia da empunhadura, gente, é fora de série mesmo. A lâmina, eu acredito que ele seja uma cópia bem fiel do original, por quê? Porque o meu Endura, gente, ele é aquele tronco de cone que eu costumo falar, ele não é um flat zerado, tá? No caso, o meu é full flat. Ele não é um flat zerado, ele é uma lâmina robusta, mas o Endura é o que eu chamaria de cavalo de batalha da Spyder, é o pau para toda a obra. Então ele não, Saul Glasser não iria desenhar uma lâmina com muita habilidade de corte, mas também com uma certa fragilidade, que pudesse quebrar com mais facilidade. Eu acredito que o military vá na mesma linha. Eu dei uma pequena ajustada no meu, mas ele continua ainda sendo uma lâmina mais peituda, mais tronco de cone. Só para os amigos terem uma ideia, vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Pronto, travado a 1 milímetro. Ele entra 6 aqui, próximo ao spider hole, até pouco à frente, e depois ele vai a 5 milímetros, e aí se mantém em 5 milímetros na lâmina toda. Então é uma habilidade de corte agora regular, tá? Regular. O aço é o D2, é a única marca que vem nele, ó. Vem inscrito a laser aqui, D2, tá? É realmente D2, até o teste com limão comprova isso. A retenção de fio por si só comprova isso, tá? O acabamento que está aqui está um acabamento, eu diria, esfumaçado, porque eu não me preocupei em polir, ainda mais D2. Ele está um lixado, depois só passado no strop de couro para arredondar as quinas das estrias da lixa, para ele trabalhar melhor, tá? Mas aí, esses anos todos, muito uso, principalmente com tocinho e capim, nada de oxidação, tá? Então, nesse ponto, ele está tranquilo. O liner, gente, tem 1,5 milímetro de espessura, tá? Então, é robusto, olha lá, 1,5 milímetro de espessura, tá? É um liner robusto, tá? Tem alguns sinões? Tem. Uma coisa importante, vocês vejam o acabamento da lâmina de fábrica, tá? Polido, todas as quinas do tanque, tá? Troço bem acabado, é o que eu estou falando, o fit and fitness dele, o acabamento dele e os ajustes são muito bons, gente. Muito bons para uma cópia que na época eu acho que eu paguei 22 ou 23 dólares nele. Tá? Você ainda não tinha
variedade, essa diversidade de lâminas em D2, que de uns anos para cá virou moda. Ele foi um dos primeiros a você achar que não em 8 cromo, mas em D2, tá? E como eu falei, o tratamento térmico é bom. A lâmina é o formato de folha com um fio, com uma ligeira curva nele todo, gente. Isso facilita muito e melhora o desempenho dele de corte em tábua, por exemplo. É por isso que ele e a faquinha em M42 e o canivete em ZDP 189 são os titulares de corte de tocinho aqui em casa. E ele é muito usado também para rasurar planta para fazer tintura, principalmente capim-cidreira, tá? Que é bem abrasivo, tá? É bem abrasivo. E é quem eu uso para rasurar o capim-cidreira. Rasurar é cortar em pedacinho miúdo ou rasgar. No caso não é rasgar, é cortar, tá? Para ele ser colocado no álcool a 70% para extrair os princípios ativos, tá? O thumb hole dele tem 14 milímetros de diâmetro, tá? Bem generoso mesmo. A lâmina é a tradicional folha da Spyderco, tá? Vocês vão ver, ele é um distal taper nítido, tá? Bem nítido, um distal taper bem nítido, tá? Perfeito, sem empenamento, sem nada. No spider hole dele, ele está com 3,5. Um pouquinho mais à frente ele está com 3. Mais à frente 2,5. 2. Até lá na pontinha, que aqui não está na pontinha, está a 0,9 milímetros. É isso mesmo. Então, um distal taper generoso, visível, tá? Visível, tá? A pontinha, obviamente, não é para você cravar e torcer instantaneamente, senão fratura, ainda mais sendo D2, tá? A dureza desse canivete são 60 RC. Tratamento térmico bom, como eu já falei, mas se alguém me perguntar, Cabral, eu não sei se a Ganzo tem uma cópia, eu não estou me lembrando agora, se a Ganzo tem uma cópia do Military, tá? Se a Ganzo tiver uma cópia do Military em 440C ou 9 Chrome 18 MOV, e alguém me perguntar, Cabral, você prefere essa cópia do Military em D2, esse canivete especificamente, ou se você pudesse escolher um Ganzo cópia do Military em 440C ou 9 Chrome 18 MOV com 58, 59 de dureza. Gente, para ser bem sincero, eu preferiria o Ganzo em 440C. Ué, Cabral, mas o D2 não tem maior retenção de fio do que o 440C? Gente, olha, o D2, tá? Em média dos D2, ele tem boa retenção de fio por causa do volume e do tamanho dos carbonetos de cromo. Um D2 teria aí algo em torno de 15,5% de volume de carbonetos de cromo, tá? Isso dá uma boa retenção de fio, ainda mais que são carbonetos mastodônticos, gigantes, tá? O 440C, com 58, 59, teria aí 12,5%. Ah, Cabral, então o D2 tem muito maior retenção de fio do que o 440C? Não é bem assim não, gente. O D2 com 60, nas tabelas do Dr. Larry Thomas, teria aí 480, 490 em números absolutos de TCC, tá? Que é o número do Catra. O 440C com 58, 59 teria
440, 430. Então, por exemplo, eu trocaria felizmente, contente da vida, 10% da retenção de fio pela maior inoxibilidade do 440C. E olha que vocês estão vendo que o meu D2 não tem nenhum problema, tá? Nem uma manchazinha. Ele tem aquela... No vídeo não vai pegar bem, mas o D2 tem uma característica, gente, que é o inox, entre aspas, dele, porque o D2 é semi-inox, porque apesar dele trabalhar com uma variedade entre 10% e 12% de cromo, a média dos D2 é considerado 11% de cromo, só cerca de 5% desse cromo fica livre para passivar a matriz, os outros estão formando carbonetos. E o D2 tem a característica de formar corrosão em pitch, que é aquela corrosão que forma buraco no aço. Tá? O meu D2, nesse canivete, com os usos e cuidados que eu tenho com ele, nunca deu problema. Mas o 440C me daria muito menos preocupação para ter uma perda de 15% na retenção de fio. 15% para os meus hábitos e usos de retocar sempre o fio de uma lâmina é nada, tá? Então eu trocaria de bom grado se eu tivesse tudo igualzinho, só com a lâmina em 440C com um bom tratamento térmico da Ganzo na geração 2 em diante, principalmente nos Firebird, eu trocaria sem pensar duas vezes, gente, sem pensar duas vezes. Apesar de que, como eu já falei, eu não tenho nada contra esse D2, tá? Absolutamente nada. Cabral, mas e o D2, como é que ele compara com os outros aços? Gente, por exemplo, se fosse um S30V da Buck, por exemplo, teria uma retenção de fio 30% maior em S30V. Então, quer dizer, vamos supor que eu tivesse uma opção de um canivete em D2 custando... Vou colocar números redondos aqui só para a gente trabalhar na hipótese, tá, gente? Um D2 custando $40 com essa lâmina. Em S30V ele ia custar $80. Eu não pagaria nunca essa diferença para ter 30% mais de retenção de fio. Tá certo, o S30V é inox, tem muito maior resistência à corrosão, mas você pagar 100% a mais para ter 30% a mais de retenção de fio e muito menor preocupação com oxidação, eu não pagaria, tá? Às vezes um amigo pode achar interessante pelas condições ou gostos dele, tá? Ter um S30V, né? É o que eu estou falando. Eu trocaria, inclusive, por um 440C da Ganzo, por exemplo. Tá? Não é que... Gente, eu tenho muita lâmina em D2, mas não é meu aço preferido. Não é porque eu tenho muita lâmina que ele é meu aço preferido. Não é. Tá? E olha que o microfio desse rapazinho, como eu já falei, está 15 graus. Olhem só. Vou fazer silêncio. Cabelo tá pulando, tá, gente? Pulando, só de tocar. E com detalhe. A maioria das minhas lâminas, gente, eu dou o fio final, o microfio final em haste cerâmica. Esse aqui e alguns outros não. Esse aqui ele tá acabado, inclusive o microfio dele, na pedra laranja da Sigma Fênix, tá? Na mão, tá? Lógico, eu boto o meu angulador, por quê? Cabral, você não consegue afiar sem um angulador? Eu já mostrei em vídeo afiando sem um angulador. É que com o angulador, gente, eu tenho certeza absoluta dos ângulos que eu estou colocando na lâmina, tanto nos desbaixos de alívio
quanto no microfio. E é por isso que eu posso afirmar categoricamente que o microfio dessa lâmina está a 15 graus de cada lado, porque foi feito na pedra Sigma Fênix laranja, no angulador a 15 graus. Tá? E vocês veem, acabado nessa pedra só, nada de estrope e tal, só passadas mais leves no final para refinar um pouco mais o padrão de riscamento, e o resultado é esse aqui, ó. Vocês ouvem até pelo barulho, ó. O cabelo pula, gente. Cabral, dá um fio mais refinado que isso? É claro que dá. Se eu levar numa King 1000, numa Smiths 1000, que é mais refinado ainda, lógico que dá um fio que o cabelo pula até mais. Mas para esse canivete, esse aço, para os usos dele, eu quero e preciso de um fio mais agressivo, tá? Gente, a maioria das pessoas nunca cortou capim igual eu corto. Eu pego uma toceira de capim cidreira e vou cortando quadradinhos de um por um para poder fazer a extração na tintura. Vocês não fazem ideia do quão abrasivo é um capim desse, gente. Detona o fio, tanto é que durante o uso eu vou passando na chara lisa, mas não acaba a toceira sem eu dar pelo menos 1 ou 2 retoques na haste cerâmica, porque ela abrade o fio, também desgasta o fio, porque tem muita sílica no capim, tá? Ele tem muita parede celular que tem sílica, e isso é abrasivo, gente. A lignina é abrasiva. A lignina é vamos dizer, o material estruturante das plantas. Tanto é que no período carbonífero na Terra, é chamado carbonífero exatamente porque acumulou muito carbono, ainda não existiam os fungos degradadores de lignina, ou seja, todo o material vegetal, principalmente os linhentos, os troncos, não se decompunham. Você não tinha os fungos e bactérias que destroem lignina para eliminar aquilo. É por isso que acumulou muito carbono, não só em florestas, tá, gente? Principalmente no mar. Material vegetal, microbactéria e alga morto, tá? Mas as florestas também acumulavam muito material que era enterrada porque ela não se degradava, porque os fungos capazes de digerir lignina e bactérias só vieram mais tarde. Mas isso é só uma curiosidade, gente. Então, um feixe de capim bem apertado, mais ou menos isso aqui, eu tenho que passar umas 2 vezes numa haste cerâmica antes de acabar o serviço, porque se eu forçar um pouquinho, se você olhar, você vê uma linhazinha reflexiva de tanto você cortar com ele, tá, gente? Então, o uso principal desse canivete, ele é muito bom também para churrasco, se vocês estão se perguntando. Só que carne, obviamente, do jeito que ele entra num churrasco, ele sai. Se você não inventar de cortar o espeto com ele, do jeito que ele entra num churrasco, ele sai com fio do mesmo jeito, por mais que você corte carne com ele, tá? Mas o uso principal dele é para tocim, capim e outras plantas para tintura, como melão de São João, que é o melão amargo, né? Cidreira, pata de vaca, que mais? Quebra-pedra eu não corto, eu só tiro as folhas. Que mais que eu faço tintura que exige muito? Eu faço tintura também de gengibre. Gengibre não é tão exigente assim do fio, mas exige. Mas o principal é o capim cidreira mesmo. E eu faço tintura também da citronela para passar pano na casa e tal. E dá uma espantadinha em pernilongo, mas ela só funciona bem mesmo quando você adiciona eugenol, que nada mais é do que o óleo essencial de cravo. Aí ela funciona muito bem. Mas quem tem o nariz mais sensível, eu já estou acostumado com o eugenol, tem mais de 35 anos que eu trabalho com ele no consultório, para mim não tem problema. Mas
para ele realmente espantar pernilongo. Pernilongo, tá? Mosca doméstica, não. Mosca doméstica não funciona, mas para os diversos tipos de pernilongo, pernilongo comum, aedes, mosquito palha, todos esses pernilongos, que são mosquitos e a gente chama de pernilongo, e o que a gente chama de mosquito é mosca, tá? Mas o eugenol funciona bem em associação com a citronela. E ele é muito usado para isso, gente, para cortar esses capins, tá? Esse D2 realmente funciona muito bem. E, como eu falei, infelizmente não adianta me perguntarem onde eu comprei, tá? Porque eu realmente não me lembro, nunca fiz sequer ideia de quem é o fabricante, tá? É o que eu te falei, é na garimpagem, lendo muito, e tem que contar com a sorte. Tanto é que eu tenho um outro, o outro é uma falsificação, o outro não é um clone só porque ele tem as marcas do Glasser e tal, o logo da Spider, então o outro nitidamente é uma falsificação, mas é em 8 cromo, provavelmente, uma qualidade muito inferior a esse, mas muito inferior. É um que eu mostrei uma vez, num churrasco na casa de um amigo, ele me fez tanta raiva, mas tanta raiva, não um amigo, o canivete, mas é porque estava cortando na famigerada tábua de vidro, que ele tinha um rebolozinho lá, moto esmeril. Eu fui lá e fiz uns dentes assim na bistunta rápido, e depois eu dei uma ajustada nos dentes, mas assim, em qualidade não chega nem perto desse aqui, mas nem perto. E o outro se pretende ser uma falsificação. E em qualidade geral, mas não chega nem perto desse aqui. Tá? Esse aqui é uma coisa fina mesmo, dá gosto de você. Eu não vou dizer que eu compraria um military original de tão bom que eu acho isso, porque eu jamais pagaria cento e tantos dólares num canivete que, como eu falei, vamos supor que fosse em S30V. Se tiver um Fit Infinity um pouco melhor do que esse, é isso, é um pouco melhor e só. Para uma retenção de fio 30% superior e inoxibilidade, sendo que esse aqui nunca me deu problema, não pagaria nunca. Considerando que eu paguei acho que 22 ou 23 dólares nesse, pagar cento e tantos no outro, jamais pagaria. Mas, se alguém usar um desse porque é barato e gostar, pode ser que a pessoa acabe comprando um original, tá? S30V, S90V, 300, K390, sei lá, o aço é a escolha da pessoa. Mas eu estou muito bem servido por essa cópia chinesa, esse clone, tá? E é o tal caso, né? Se a gente não chama o Simo Healer de cópia, clone, falsificação ele não é de forma alguma, tá? Mas se a gente não chama ele de cópia ou clone, por que eu tenho que ficar enfatizando que isso aqui é cópia e clone? Tá? Eu posso dizer que é inspirado, 100% de inspiração, mas o fabricante nunca tentou me enganar de que isso aqui era um Spyderco. Tá? Então eu estou muito satisfeito com ele, só tem aquele detalhe. Se eu pudesse escolher o mesmo canivete com aço 440C da Ganzo, eu ficaria com o 440C da Ganzo, porque pros meus usos, hábitos e costumes, eu acho mais interessante ter um canivete, mesmo com uma retenção de fio 10% menor, mas inox, apesar de que, volto a frisar, esse nunca me deu dor de cabeça, nunca. Cortando capim, e olha que capim, a seiva dele judia um pouco, tá? Os ácidos orgânicos dele judiam um pouco de lana. Haja vista os facões, como é que são, né, gente? Mas olha lá, ó, as 4 manchinhas originais dos pingos de limão, ó, estão lá, ó. Não negando de que é um D2, um bom D2, por sinal, que tinha como falha original a área fatigada na região do fio. Se eu me deixasse levar por isso, como muita gente faz, teria dado ou jogado fora esse canivete.
mas eu resolvi eliminar o aço, cheguei num aço bom e o desempenho dele me agrada muito. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.